Você pode discordar, mas hoje o BRICS é a aliança econômica mais discutida do planeta. Com toda a atenção voltada ao grupo que o Brasil faz parte, muitas dúvidas surgem, tais como: será que estamos diante do maior bloco econômico da história? E como o Ocidente vê o grupo que busca desbancar a hegemonia americana e europeia? Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Esses são os mais novos membros e que deram bastante o que falar do BRICS, uma sigla que provavelmente continuará a mesma, representando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 4 primeiros são os fundadores, enquanto o país sul-africano está lá há mais de uma década. Mas você sabia que o BRICS surgiu mais por acaso do que por um grande plano mestre de seus membros fundadores? Em 2000, o economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa econômica global da Goldman Sachs, fez uma análise ousada durante um relatório intitulado Construindo uma Economia Global Melhor, onde ele afirmava que 4 nações tinham potencial para dominar a economia mundial até 2050. Ele estava falando de Brasil, Rússia, Índia e China, o BRIC. Sim, nada de S nessa primeira fase. Somente 9 anos depois da análise de Jim O'Neill, que os 4 países se reuniram formalmente numa reunião na Rússia, onde de fato concretizou-se a formação da Aliança Econômica. Naquela época, o grupo não tinha um foco claro, parecendo mais uma reunião de condomínio de 4 países que tinham algo em comum: estarem experimentando um avassalador crescimento econômico, no momento em que Estados Unidos e Europa tinham sido fortemente abalados pela crise de 2008. Todos os presidentes brasileiros de lá para cá, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, ajudaram a fazer o BRICS crescer e isso aconteceu. Não é um grupo de governo, mas de Estado. Seria um exagero desmedido dizer que já em 2009, o BRIC almejava destronar os americanos e europeus. Porém, os anos se passaram e as coisas mudaram. Hoje, não dá para dizer mais com toda certeza que o grupo não busca rivalizar com o Ocidente. Quem sabe até mesmo querem derrubar a hegemonia dos Estados Unidos. Mas será mesmo que eles têm força para isso? O primeiro ponto de mudança do bloco foi a entrada da África do Sul, com seu nome em inglês, fazendo acrescentar o S na sigla. A entrada sul-africana foi mais uma jogada geopolítica do que econômica. Sim, a África do Sul era na época o país mais rico do continente africano, mas perante os outros membros não era tão promissor. Afinal, os 4 membros originais dos BRICS são economias, no mínimo, impressionantes e resistentes. Nos anos 2000, quando a aliança era apenas uma ideia, o Brasil se aproveitou bastante do boom das commodities, da estabilização da nossa moeda e da inflação após o governo de Fernando Henrique Cardoso. De 2000 a 2010, crescemos em média 3,7% por ano, acima da média mundial de 2,9%. Infelizmente, após isso, o Brasil teve a traumática década perdida, de 2011 a 2020, quando a nossa economia enfrentou crise atrás de crise, uma piora significativa do poder de compra da população e uma moeda cada vez mais desvalorizada. O PIB cresceu pouco e ainda menos. Mas mesmo após todas essas crises e percalços, o Brasil mostrou quão resiliente era a sua economia, com um forte setor agropecuário e de serviços. Mesmo após a década perdida, ainda figuramos entre as 12 maiores economias mundiais. A Rússia estava se recuperando dos traumáticos anos 90 após a dissolução da União Soviética, impulsionada pelo aumento nos preços do petróleo e gás natural, além de uma série de reformas econômicas. O crescimento econômico russo foi de 7,3% em média ao ano durante a década de 2020. Porém, a década passada foi muito mais difícil para o país de Vladimir Putin. Isso porque, após anexar a região ucraniana da Crimeia em 2014, a Rússia foi intensamente sancionada por Estados Unidos e Europa. Em 2022, após invadir em larga escala a Ucrânia, essas sanções se tornaram ainda mais rigorosas e a economia russa caiu 2,1%. O país está mais isolado, mesmo assim, ele deve crescer, em meio a tantas sanções, 1,7% em 2023. Além disso, não é necessário se alongar muito nos atributos militares dos russos, que contam com o maior arsenal nuclear do planeta e o segundo melhor exército. A Índia se aproveitou fortemente de seu setor agrícola e reformas econômicas para ter crescido em média 6,8% no mesmo período de Brasil e Rússia. O país mais populoso do planeta vem em uma subida sem descanso desde então. Para você ter noção, apenas no segundo trimestre deste ano de 2023, o PIB indiano subiu 7,8%. O país também possui bomba atômica e recentemente vimos grandes evoluções em suas pesquisas espaciais. Então, tem a China. Nesse caso, acredito que nem preciso me alongar muito, porque o mundo todo já sabe que a evolução chinesa, especialmente nos anos 2000, foi algo absolutamente avassalador. O gigante asiático registrou um crescimento de simplesmente 10,2% ao ano em média, com um forte setor de indústria e serviços, além de uma robusta agropecuária.
trabalho. É esperado que até 2030 a China se consolide como a maior economia do planeta, superando derradeiramente os Estados Unidos. O país também está investindo massivamente em suas forças armadas e é uma potência nuclear. Em síntese, apesar de percalços aqui e ali nos últimos anos, as nações fundadoras do BRICS e que formam sua sigla ainda são muito fortes. Então, o que tem a acrescentar os novos membros? Vamos destrinchar isso agora. 6 dos 9 maiores produtores de petróleo do planeta agora fazem parte do BRICS. Arábia Saudita, Rússia, China, Emirados Árabes, Irã e Brasil são os responsáveis por esse grande feito. O petróleo é o ouro dos nossos tempos. Ter um grupo que consiste em 6 dos 9 maiores produtores da valiosa commodity é um atributo importantíssimo. A Arábia Saudita é um país reconhecidamente de alta renda, ainda que desigual, com seus vários sheiks e magnatas do petróleo. Nos últimos 10 anos, o PIB do país cresceu em média 2,7% ao ano. O país vem investindo pesadamente em infraestrutura, construindo estradas, portos e aeroportos, se tornando mais atraente para investidores estrangeiros e negócios. Ali é um centro financeiro global e um destino popular para turismo e lazer. E além de um forte setor de serviços, vem expandindo seu setor industrial. Já os Emirados Árabes Unidos viu sua economia crescer em média 3,8% ao ano na última década. Ainda que seja muito dependente do petróleo, o país vem buscando diversificar sua economia, investindo em serviços, impulsionado pelo turismo e melhorando a infraestrutura. Quanto ao Egito, na última década, o PIB do país cresceu em média 5,3% ao ano. O país vem recebendo grandes investimentos estrangeiros e o seu setor de serviços é responsável por mais da metade da economia. Naturalmente, o país tem turismo forte, com suas imponentes pirâmides sendo um atrativo para aqueles que querem ver ao vivo uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Porém, é a geografia egípcia o seu maior trunfo e que pode muito bem ser capitalizado pelo BRICS. O país controla o Canal de Suez. O canal é uma via navegável artificial que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, permitindo que navios vindos da Europa evitem a longa rota ao redor da África para chegar na Ásia, reduzindo o trajeto em 7.000 quilômetros. Sua importância é imensa tanto para o comércio global quanto para a economia do Egito, que faturou 7 bilhões de dólares com ele em 2022, um recorde. O canal é vital para a movimentação de petróleo e gás natural da região do Golfo Pérsico para a Europa e outras partes do mundo. Mais do que isso, ele é essencial para manter ativa a cadeia de abastecimento global, que caso seja quebrado ou passe por um problema, nós sentiremos seus impactos até aqui no Brasil, com uma possível escalada de preços. E então tem o Irã, um país com altos e baixos, sendo uma nefasta ditadura religiosa e alvo de intermináveis sanções por conta de sua ambição, ainda não realizada, de construir uma arma nuclear. Assim, sua economia às vezes cresce muito e noutras despenca. Em 2020, o PIB dele caiu 6,8%. Em 2021, subiu 4,1% e em 2022 cresceu 3,5%, impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo. O país é muito dependente do commodity. Por sua vez, a Etiópia nos últimos 10 anos viu seu PIB crescer avassaladores 10,2% ao ano em média, tornando-se uma das economias de crescimento mais rápido do mundo. A agricultura e serviços formam a argamassa que sustenta o país e promovem essa subida econômica tão brutal. A Etiópia também vem se desregulamentando cada vez mais. O país tem a segunda maior população da África e uma das mais jovens. Ainda existe o problema da desigualdade, mas a adição da Etiópia ao bloco tem raízes em contar com um país promissor do continente africano. E a Argentina? O que nosso vizinho falido tem a oferecer? Economicamente, nada no momento. Porém, ele ainda é o maior parceiro econômico do Brasil na região e nosso maior aliado sul-americano. Ele foi adicionado ao bloco mais por questões geopolíticas do que qualquer coisa, como forma de assegurar a influência do Brasil no BRICS, que agora que tem mais países, terá uma disputa por liderança maior. No total, o BRICS representa simplesmente 40% da economia do planeta inteiro. Metade do PIB mundial está numa aliança econômica que o Brasil cofundou. Com tanto poder concentrado, é natural que surjam inimigos e críticos, e eles já apareceram. Há séculos existem superpotências. Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos reinaram inconteste como a única superpotência mundial. Até porque, como seria diferente? Os Estados Unidos têm a moeda mais forte, a maior economia, o exército mais poderoso e a maior influência diplomática. Uma superpotência sem pares nas décadas iniciais do século em que estamos. Mas o BRICS agora busca minar o mundo unipolar em que estamos, almejando um planeta onde a ordem mundial seja diluída entre vários países. O primeiro passo para isso, de certa forma, já foi dado
relacionado com a própria expansão do grupo. Tanto Rússia quanto China e até o próprio Brasil já afirmaram que desejam um mundo multipolar. Para atingir esse mundo, uma peça importante da hegemonia americana deve ser derrubada: o dólar. A moeda dos Estados Unidos é o que rege a economia global, sendo que o ouro era há 100 anos atrás. Em vez do padrão ouro, temos há décadas o padrão dólar. Daí advém uma das grandes forças americanas, que é o fato de sua própria moeda ser um meio comum para transações internacionais de todos os tipos. Assim, o país também ganha mais força para impor sanções. Os principais países do BRICS vêm defendendo repetidamente o uso de outras moedas, seja o yuan chinês, a rúpia indiana, o rublo russo e até o real brasileiro, para realizar transações entre si, se livrando da dependência do dólar. Apesar de transações menores envolvendo essas moedas já terem começado, a dependência do dólar persiste e não parece que acabará a médio prazo. Enquanto alguns defendem um mundo multipolar, outros dizem que o BRICS está levando o planeta a se tornar um lugar fragmentado. O presidente da França, Emmanuel Macron, mostrou preocupação com a expansão do BRICS e afirmou que a entrada de novos membros no bloco pode causar uma fragmentação do mundo. O presidente francês disse: a expansão do BRICS mostra a intenção de construir uma ordem mundial alternativa à atual, que é vista como ocidental demais, alegando que o grupo pode representar um risco de debilitação da Europa. Macron afirmou que pretende conversar com todos os parceiros para tentar evitar tal cenário. Mas outra notícia vinda da Europa repercutiu após a expansão do BRICS. Um homem chamado Günther Fehlinger, presidente do Comitê Europeu para a Expansão da OTAN, fez um tweet extremamente polêmico. No post, ele pedia que, por conta do nosso país fazer parte do BRICS e, portanto, ser aliado da Rússia, o Brasil deveria ser dividido em outras 4 nações, porcamente intituladas como Recife, Amazônia, Pedrônia e Brasil. Eu duvido bastante que alguma vez você tenha ouvido essa palavra Pedrônia, mas foi isso que ele falou. Naturalmente, muitos brasileiros ficaram preocupados com uma ameaça de alguém forte dentro da OTAN, mas aqui é importante esclarecer que Günther Fehlinger não é um membro da OTAN, muito menos alguém importante lá dentro. Ele serve mais como um apoiador, no melhor estilo líder de torcida, que se manifesta continuamente pela expansão da aliança militar, aceitando outros países como Kosovo e Ucrânia. Sendo um apoiador fanático da OTAN, ele enxerga os BRICS como uma ameaça à hegemonia da aliança militar encabeçada pelos Estados Unidos. Contudo, a organização militar nunca se pronunciou a respeito do grupo econômico que o Brasil faz parte, nem mostrou sinais expressos de rivalidade. Vale lembrar, porém, que a França é um membro da OTAN, e a insatisfação de seu presidente pode ser um sinal que mais membros do bloco também torcem o nariz para o BRICS. A questão é, até que ponto o BRICS irá incomodar? Meu palpite eu já tenho. Me diga o seu nos comentários. Renda sem chefe. Isso mesmo. Eu criei um método que te permite construir uma renda segura, sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Por que é impossível fugir da Coreia do Norte? É o que eu te explico no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!